Olá, queridos alunos! Mais uma vez estou aqui para compartilhar com vocês sobre artes. Quero falar sobre artes com vocês aqui hoje. Na semana passada eu compartilhei aqui com vocês um vídeo, gravei para vocês um vídeo tratando sobre o barroco, características gerais, as manifestações do barroco nas artes, né? Arte plástica, na música, na poesia, na arquitetura, na literatura, enfim, nas artes de maneira geral. E hoje eu pretendo comunicar a vocês sobre dois artistas barrocos. Talvez você esteja escutando aí o fundo musical. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha lá. Música barroca. Quem é o artista? Olha lá. Quem seria esse artista? Quem seria o artista dessa música barroca? Ela vai ficar tocando aqui enquanto eu estiver conversando com vocês sobre a arte barroca, tá? Outras músicas desse artista que é um artista barroco por excelência. Mas não é sobre esse artista que eu quero conversar com vocês. No final, eu revelarei quem é o artista. Eu quero conversar hoje com vocês sobre dois artistas do barroco. Um, que é um grande artista barroco na literatura, e o outro que é um grande artista barroco na escultura, né? E também foi um grande arquiteto. E eles, ambos, são brasileiros. Nós sabemos pela aula passada que o barroco foi um movimento artístico que aconteceu em vários lugares do mundo e que se trata de fato de um movimento que se manifesta na literatura, na arquitetura, na pintura. Hoje a gente pode ter alguma coisa de barroco em determinadas fotografias. Então, a estética barroca é uma estética que ainda está presente e ainda está sendo produzida. No entanto, o barroco, enquanto movimento artístico, começou notadamente no século XVII. E os dois artistas sobre os quais eu quero conversar com vocês hoje, um é do século XVII, exatamente do período em que o barroco estava acontecendo no mundo e no Brasil. E o outro artista é do século XVIII. Quero conversar com vocês sobre o Boca do Inferno e sobre Aleijadinho. Obviamente que eu usei os dois apelidos dados a esses artistas. Boca do Inferno, na verdade, é o Gregório de Matos Guerra, o maior poeta brasileiro do barroco brasileiro. Inclusive, ele é tido como o primeiro poeta brasileiro, propriamente dito, o baiano Gregório de Matos Guerra. E eu vou falar sobre o mineiro, o Antônio Francisco Lisboa, chamado de Aleijadinho. Com Gregório de Matos Guerra, obviamente eu vou destacar a literatura do Gregório, tá? Os poemas escritos pelo Gregório de Matos Guerra. Então a arte que a gente vai ver será exatamente a arte literária com Gregório de Matos Guerra. E no caso do Aleijadinho, sobretudo as suas esculturas, tá? Esculturas e a importância da arquitetura do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Gregório de Matos Guerra fez parte daquele barroco chamado barroco tradicional, o barroco que acontece no século XVII. E o Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, fez parte do chamado barroco tardio, que aconteceu no século XVIII. Gregório fez fama na Bahia, que era o local, o centro do movimento barroco foi na Bahia, então capital, entre aspas, né, da colônia portuguesa, que o Brasil naquela época ainda era uma colônia de Portugal, que era Bahia. E
o Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, lá em Minas Gerais. Então, só para a gente situar, Gregório de Matos Guerra, chamado de Boca do Inferno, Bahia. Antônio Francisco Lisboa, chamado Aleijadinho, Minas Gerais. O Gregório, século XVII, o Aleijadinho, século XVIII. Vamos começar então pela ordem cronológica, né? O Boca do Inferno, Gregório de Matos Guerra, foi o maior poeta do barroco brasileiro. O apelido dado a ele, Boca do Inferno, sobretudo foi dado por causa dos poemas satíricos escritos, produzidos pelo Gregório de Matos. Nos poemas satíricos do Gregório de Matos, ele criticava todas as instâncias sociais. Criticava a família, criticava a igreja, criticava os governantes portugueses da época, os representantes dos governantes portugueses que estavam no Brasil. Ele criticava todas as instâncias sociais. E isso através da sua arte, através dos seus textos. Por ser um grande crítico, foi dada a alcunha ou apelido ao Gregório de Matos Guerra de o Boca do Inferno, por ele, de alguma maneira, satirizar todas as instâncias da sociedade. O aspecto rebelde presente nos textos do Gregório de Matos é, de fato, o que mais se destaca. Ele teria nascido em 1636 na cidade de Salvador, na Bahia, obviamente a capital do estado baiano, não é? Salvador. Gregório de Matos teria feito uma obra com mais de 700 poemas. E claro, grande parte desses poemas são poemas satíricos. Mas se engana quem pensa que Gregório de Matos apenas tenha escrito textos satíricos. Ele produziu também textos líricos. Enquanto poeta satírico, ele era muito firme nas suas posições. Enquanto poeta lírico, ele gostava de elogiar a sua amada ou as suas amadas, né, falando do amor que sentia, bem como ele, nos seus poemas líricos, a gente tem os textos em que ele fala sobre Cristo, sobre a religião, e obviamente o tom é lírico, né? Também nós temos os textos filosóficos do Gregório de Matos, ou seja, os textos líricos do Gregório de Matos estão divididos em três: o lírico filosófico, o lírico amoroso e o lírico religioso, também chamado de sacro. Então a gente tem textos líricos filosóficos, textos líricos religiosos ou sacros e os textos líricos amorosos do Gregório de Matos Guerra. Eu aconselho você a tentar ler alguns textos do Gregório de Matos Guerra. Com certeza você vai ter dificuldade. Por quê? Porque os textos primeiro foram escritos no século XVII. Então a linguagem empregada pelo Gregório de Matos Guerra é uma linguagem de muitos anos atrás, sabe? Uma linguagem de algumas centenas de anos atrás. Obviamente que a língua portuguesa usada por ele é uma língua meio complicada, difícil de entender. Mas a tentativa de ler um texto e tentar entender me parece muito interessante. De maneira particular, eu sou apaixonado pelos textos do Gregório de Matos e, sobretudo, seus textos líricos religiosos. Os textos líricos do Gregório de Matos, religiosos, sobretudo, são incríveis. E, claro, os mais complicados me parecem ser, de fato, os textos líricos filosóficos. Tá? Eles possuem uma linguagem muito carregada. Mas, enfim, Gregório de Matos, sem sombra de dúvida, é o primeiro grande poeta brasileiro de todos os tempos e ele está alocado exatamente nesse momento histórico literário que nós chamamos de barroco, tá? Os textos, o momento chamado de barroco. E teria feito parte de um chamado barroco tardio o Antônio Francisco Lisboa, chamado de Aleijadinho. Ele teria nascido na cidade de Ouro Preto, né?
que atual Ouro Preto, né, naquela época, a cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, tá? Naquele chamado boom do ouro, a descoberta do ouro em Minas Gerais. E Minas Gerais passou a ser, no século XVIII, um grande centro de desenvolvimento e de grandes manifestações artísticas. Antônio Francisco Lisboa teria nascido em 1730. Alguns dizem que 1738, mas enfim, fica por ali naquela década. Ele foi um grande escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto do chamado Brasil Colônia. O Aleijadinho era filho de um português que também era artista. Provavelmente os dotes artísticos do Aleijadinho ele aprendeu com o seu pai, um português, e a mãe dele era uma escrava, era uma negra escrava, de maneira que o Aleijadinho era um mulato e por isso ele acabava sofrendo muitos preconceitos na sociedade. No entanto, isso não minimizou a obra do Antônio Francisco Lisboa, pelo contrário, ele foi insistente nas produções artísticas que fez. Uma das principais obras do Aleijadinho são os 12 profetas, que estão esculpidos numa rocha, um tipo de pedra chamada de pedra sabão. Esses 12 profetas estão hoje na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, e é uma das mais completas obras da tradição cristã do mundo. Lembrando que religiosidade, cristianismo, é uma das características do barroco que a gente viu aqui na semana passada. Então, o conjunto das obras dos 12 profetas está instalado em frente à igreja do Senhor do Bom Jesus, em Matozinho, do Senhor do Bom Jesus de Matozinho, lá no alto do morro, em Minas Gerais. Os 12 profetas do Aleijadinho é o maior conjunto de obras barrocas do mundo. E quem são esses 12 profetas? Os chamados profetas menores. Se você tem uma Bíblia, né, uma Bíblia cristã, na Bíblia cristã há 16 profetas. Na verdade, 17 profetas. 16 profetas. 12 deles são chamados de profetas menores. Os profetas maiores, chamados de profetas maiores, são Isaías, Jeremias, Daniel e o profeta Ezequiel. Repetindo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São chamados profetas maiores. Não porque eles eram mais importantes do que os outros profetas, mas porque o conjunto de texto, o volume de textos que eles escreveram foi maior do que o volume de texto que os outros autores produziram. E os profetas menores, quais são? Exatamente os 12, tá? Que o Aleijadinho esculpiu, excetuando um que já eu explico. Mas os profetas esculpidos pelo Antônio Francisco Lisboa e que está exposta lá nessa igreja são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O outro profeta menor é o profeta Miqueias. Esse não foi esculpido pelo Aleijadinho. No lugar de Miqueias ele colocou Baruque. Baruque, que era um escriba do profeta maior, que é chamado de Jeremias. Mas enfim, são 12 profetas que estão presentes, estão expostos na frente dessa igreja, tá? Do Senhor do Bom Jesus de Matozinho. Esta obra é uma das obras mais significativas, senão a exposição artística mais significativa do barroco. Entenda, faz parte do chamado barroco tardio, que aconteceu no século XVIII aqui no Brasil. A história do Aleijadinho é uma história de muito sofrimento, de muita dor.
Ele era chamado de aleijadinho porque ele sofria de uma enfermidade degenerativa, eu posso dizer assim, que fazia com que ele fosse perdendo extremidades, partes das extremidades do seu corpo. Então, ele perdeu todos os dedos dos pés, perdeu alguns dedos das mãos, isso obviamente antes de morrer. E mesmo com essas dificuldades, ele continuava produzindo as suas obras arquitetônicas, começava produzindo as suas esculturas e organizando e arquitetando também igrejas. Então, o Aleijadinho foi, sem dúvidas, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Aconselho você a ver um filme, assistir um filme sobre o Aleijadinho que está exposto aqui no YouTube. Também há um filme do Gregório de Matos Guerra e se você assistir, com certeza você vai conhecer um pouco melhor sobre esses dois grandes artistas brasileiros que fazem parte, que viveram muitos séculos atrás, mas que ainda hoje influencia a nossa literatura, a nossa arquitetura e que, enfim, são grandes autores. E a música que está tocando aqui ao fundo é de um artista barroco que não é brasileiro, mas é barroco, o Vivaldi. Escute também, porque vale muito a pena escutar, ouvir as músicas desse grande artista barroco, Vivaldi.